A realidade pode ser muito mais assustadora do que qualquer história inventada. O que você faria se soubesse que aqueles sussurros no meio da noite, o frio na espinha ou aquele vulto que você viu de relance não são apenas fruto da sua imaginação? E se eu te disser que os eventos que vamos contar hoje realmente aconteceram? Pois prepare-se, porque as histórias a seguir são mais do que lendas urbanas ou mitos. São relatos de terror que desafiaram a lógica e aterrorizam até hoje. Feche as janelas, apague as luzes e mergulhe comigo no lado mais sombrio da realidade. Sejam bem-vindos ao Portal do Medo, onde o seu medo se torna realidade. No final da década de 1970, um grupo de estudantes de psicologia na Universidade de São Francisco decidiu estudar os efeitos dos sonhos lúcidos, pois um dos participantes começou a relatar sonhos repetitivos de uma figura sombria que observava enquanto ele dormia. Ele descreveu a entidade como alta, com olhos fundos e sorriso macabro. A princípio, isso foi considerado uma manifestação comum da paralisia do sono. No entanto, conforme as semanas passavam, ele começou a acordar com arranhões inexplicáveis e uma sensação sufocante. O estudante, completamente abalado, decidiu abandonar o experimento, mas os seus colegas, intrigados, convenceram-no a continuar por mais uma semana. Naquela mesma noite, o estudante foi encontrado sem vida em sua cama, com sinais de asfixia, mas sem qualquer sinal de luta. Até hoje, os registros da universidade documentam este caso, mas sem explicações concretas. Em um vilarejo remoto de Clough, Inglaterra, existe uma antiga igreja remota ao século XIV. Durante a década de 1960, a igreja foi o cenário de rituais sombrios, quando corpos foram desenterrados de seus túmulos e colocados em posições ritualísticas. Testemunhas oculares alegaram ver figuras encapuzadas nas noites de lua cheia, realizando aqueles sacrifícios de animais. Muitas pessoas que visitaram o local, ao longo dos anos, foram relatando fenômenos inexplicáveis. Em uma dessas visitas, um grupo de adolescentes desapareceu após entrar nas ruínas da igreja para brincar de evocação. Eles foram encontrados dias depois, sem vida e pendurados em uma árvore, com expressões de puro terror em seu rosto. Este caso ficou mundialmente famoso e foi amplamente documentado por investigadores paranormais. Em 1977, a pequena cidade de Enfield, na Inglaterra, uma família começou a experimentar atividades paranormais, claro, na sua casa. As duas filhas mais jovens relataram móveis se movendo sozinhos, batidas nas paredes e vozes que ecoavam por toda a casa. Objetos voavam pelos cômodos e as meninas eram frequentemente arremessadas de suas camas por uma força totalmente invisível. Os investigadores do caso testemunharam muito dos eventos e acreditaram ser um dos casos mais autênticos de poltergeist já documentado. Uma das filhas, Janet, afirmou que era possuída por um espírito muito maligno. O caso se tornou tão famoso que inspirou até filmes e livros, e até hoje muitos questionam o que realmente aconteceu naquela casa.
Nos anos de 1890, Holmes, um dos primeiros serial killers da América, Holmes desenvolveu o prédio com passagens secretas, portas que não levavam a lugar algum, câmaras de tortura e até um crematório particular. Ele atraía suas vítimas, principalmente turistas e jovens mulheres, prometendo-lhes hospedagens barata ou emprego no hotel. As pessoas simplesmente desapareciam sem deixar rastro nenhum e, eventualmente, os corpos eram descobertos nos porões do hotel. Holmes admitiu ter matado ao menos 27 pessoas, embora alguns acreditam que o número real possa ter sido muito maior. Seu hotel se tornou uma das mais terríveis casos de horror reais da história americana. Em 1922, na Alemanha rural, os membros de uma família inteira foram brutalmente assassinados em sua fazenda isolada. Poucos dias antes desse crime, o patriarca da família, Andreas, relatou ter visto pegadas misteriosas na neve que levavam até a sua casa, mas nenhuma que voltava. Ele também mencionou que ouviu passos no sótão à noite, mas quando verificou, não encontrou nada. Na noite do crime, todos os membros da família, incluindo uma criança de 2 anos, foram mortos a golpes de machado. Os corpos foram encontrados cobertos por feno, e o mais perturbador é que o assassino parecia ter permanecido na fazenda por dias após o crime, alimentando os animais e cozinhando na casa. O caso nunca foi resolvido, e o mistério de quem foi responsável ainda assombra a Alemanha até hoje. Nos anos de 1970, uma boneca chamada Annabelle se tornou o foco de atividades paranormais assustadoras. 2 estudantes de enfermagem receberam a boneca como presente e logo começaram a notar que ela mudava de posição ou aparecia em lugares diferentes da casa. Ela também encontravam bilhetes com mensagens pedindo ajuda e relataram um episódio em que a boneca tentou estrangular uma delas. Assustadas, as jovens chamaram Ed e Ed Lorraine Warren, renomados investigadores paranormais. Eles levaram Annabelle para o seu museu de objetos assombrados, onde ela permanece até hoje, em uma caixa de vidro com avisos que ninguém pode tocar. A história de Annabelle serviu de inspiração para diversos filmes de terror.